dia, boa noite, amigos. Estamos aqui novamente para fomentar o assunto dos cuidados paliativos, não é isso? Pois é, Manuela, a programação paliativa segue firme. Eu dei uma boa olhada lá na sua live com a Jéssica. Pô, foi ótimo, ótimo. Eu adorei. Pena que eu tive que sair nos últimos 20 minutos para poder me organizar aqui. Então, falando sobre a live de hoje, eu vou ser bem preciso, que eu quero dar bastante tempo para ele poder falar. O convidado de hoje chama-se Eduardo Suttini, não sei se eu falei certo o nome, mas acho que sim. Ele é presidente e fundador da Casa de Francisco Acolhimento Hospice. Ele é paliativista e capelão. E ele vai falar para a gente um pouco, não só sobre o conceito hospice de uma forma geral, mas como ele idealizou e faz funcionar esse conceito, essa instituição, e que com certeza ajuda muita gente. Então eu vou deixar ele entrar aqui para dar alguns esclarecimentos. Eu vou deixar a live salva, claro. Opa, grande Eduardo, boa noite. Boa noite, está me ouvindo? Não tô ouvindo nada. Você não está me ouvindo? Pera aí. Boa noite, gente. Eu tô te ouvindo bem, muito bem. A oportunidade de estar aqui. Falei que o Rodrigo só chamou fera e convidou para meu Deus, né? Estou aqui e vamos nós, né? Vamos tentar o pior possível. A gente tem esse dever de casa para fazer bonito e poder trazer, né, o entendimento hoje do que é a Casa de Francisco Acolhimento Hospice, como surgiram os hóspedes, né? E eu vou falar muito, como eu falei com o Rodrigo ainda há pouco, muito lá do passado, né? Porque o conceito hóspice hoje contemporâneo, ele aborda grandes compromissos, grandes cultos do cuidado paliativo, né? Mas muita pouca gente sabe, primeiro, como um hóspice, como ele surgiu, o que é. Rapidinho, Eduardo, um minuto. Parece que você está abafando o seu microfone aí, porque está abafando o som. Eu vou botar o fone, tá? Melhor? Não sei. Bota aí, Eduardo. E aí, como é que tá? Oi, vocês estão ouvindo melhor agora? Estou ouvindo bem. Então, pessoal, pode continuar. Ok. Pessoal também tá? Então tá. Tá sim. Ok. Então vamos lá, gente. Eu fiz um breve estudo, tá? Eu anotei algumas coisas para não esquecer. E o que eu esqueci, o Rodrigo vai me ajudar a lembrar. Mas eu acho que a gente tem que começar assim. Hospice, né? Essa é uma pronúncia mais aportuguesada, né? Eu não sei fazer aquela pronúncia bonita, né? Hospice, né? Então, se a gente for buscar aí no dicionário, no Google, Rodrigo, e todos que estão presentes, se a gente colocar o que significa hospice, né? Eles vão dar para nós algumas situações de nomes e até mesmo de o que não batem muito bem com o que nós fazemos no hospice, né? Então vamos lá. Pesquisando nos dicionários online, a gente encontra o seguinte, que hospice é uma casa para doentes, ou um albergue, uma hospedaria para doentes. Bom, outros vão dizer que ele é um abrigo para doentes desamparados e pessoas à beira da morte, né? Então, ele é um abrigo para pessoas à beira da morte. Outros vão bem além mesmo e dizem o seguinte, na cara assim, casa para os que vão morrer. Eu acho que, sendo gestor de um hospice, fundador de um hospice, essas palavras, elas desqualificam muito o que é um hospice. Por exemplo,
todos nós passamos por hospitais, de alguma maneira, eu na parte religiosa, vocês na parte profissional, de vocês na parte da medicina, eu na parte da interreligiosidade, filosofia, teologia, tanatologia. Quando a gente se depara com uma situação como essa, a gente percebe que um hóspice, ele é muito mais do que uma casa para pessoas que vão morrer. E a gente fica até com medo de ficar assim, bom, eu sou gestor de um hóspice. As pessoas podem ficar me achando assim, a cara da morte, né? Sim, elas acabam gerando como é que se chama isso? Um estereótipo, né? Um estereótipo, assim, de tipo que, pô, se o paciente vai para essa casa, é porque ele está nos últimos momentos da vida dele. É um pouco o que acontece com as indicações tardias do cuidado paliativo, né? Você vive isso, imagina. É isso que eu ia falar. Um hóspice, ele vai representar cuidados de fim de vida, e ele representa hoje muito disso. A maioria dos meus hóspedes, eles são realmente pacientes em fim de vida. Por quê? Porque o cuidado paliativo ainda no Brasil está engatinhando. Há 10 anos atrás, e o que eu vejo hoje, com 47, eu já iniciei aos 20, então vamos botar aí que 10 anos aí, mais ou menos, deu um salto muito grande. Mas antes disso, ninguém sabia o que era isso, não, né? Então fica complicado você falar assim, não, o que você trabalha? Eu trabalho no hóspede, o que é isso? Pô, até explicar, aí a pessoa acaba falando, não, é um lugar que a pessoa vai morrer, é um lugar para morte, boa morte, enfim, acaba entrando numa série de estereotipos, como você falou, que na realidade não representa o total trabalho do hóspice junto com os cuidados paliativos, ou que é o hóspice simplesmente essa hospedaria, né? Simplesmente não linkada a cuidados paliativos, né? Sim. Então, eu já li para vocês o que os dicionários falam, tá? Mas aí eu vou dizer o seguinte, que a história dos hóspices, por isso que eu falei que eu não ia falar de nada contemporâneo, doutora Elizabeth, tudo isso, por quê? Porque todos esses nomes, esses vultos, pertencem à nossa categoria de hoje, a nossa vivência, o ato contemporâneo, né? Então, aí, há 20 anos, que também iniciaram o processo hóspice nos seus países, né? Mas eu quero ir bem lá atrás para que as pessoas comecem a entender a parte filosófica, a parte estrutural, né? E onde isso tudo vai casar nos cuidados de fim de vida, nos cuidados paliativos, tá bom? Bom, correto. Vamos para a Idade Média. Vamos fazer uma viagem agora lá na Idade Média, onde existiam algumas casas dedicadas, e eram chamadas casas, dedicadas principalmente a receber os cruzados, aquelas pessoas que estavam em luta em nome da igreja, né? Em nome de um Cristo, né? Para eles, um nome de um Cristo que precisava matar. Então, essas pessoas, quando estavam feridas, ou feridas de morte, ou muito cansadas, elas iam para essas casas, né? Então, alguns historiadores apontam que na filosofia dos cuidados paliativos, tudo começou lá na antiguidade, né? Sim. Era comum os cruzados e também os doentes moribundos, ou seja, realmente os doentes sem possibilidade de cura, né? Muito doentes, porque desde a antiguidade é que nós vivemos hoje o Brasil atual, ou o mundo atual. A falta de empatia, a falta de amor ao próximo, a falta de compromisso com a dor, o compromisso em trazer o melhor para as pessoas que sofrem e seus familiares, né? Então, a gente já está vivendo uma Idade Média moderna em 2020, digamos assim. Então,
os moribundos, os cruzados e também os leprosos, que era a doença predominante que mais matava naquela época e mais causava constrangimento e também, como é que fala, gente? Preconceito, né? Porque o leproso ele tinha que andar com um sininho, né? Badalando para dizer o seguinte, ó, tô passando, porque ele era considerado um sujeito impuro, ele não podia, a pessoa normal, sem a lepra, ela não podia ficar no mesmo ambiente que um leproso, porque era considerado uma pessoa imunda. Ou seja, para você ver que a mentalidade, se a gente for pegar algumas doenças hoje, né, algumas pessoas vão falar, não, eu não vou ficar perto dessa doença, não. Muita gente, hoje as pessoas falam câncer, falam CA, mas eu encontro muita gente que fala assim, aquela doença. Pessoa, parece... Então, é um pouco o que a gente falou em umas outras lives. Parece que falar sobre a morte atrai a morte. Uma palavra câncer atrai o câncer. Parece esse tipo de coisa. Essas coisas muito culturais, né? Isso é de uma cultura que está presa na gente e a gente vai passando, às vezes, para filhos, enfim. E não consegue sair disso, né? E aí acaba que nessas ações que deveriam ser super naturais de um ser humano cuidando do outro, impactam nisso aí. Exatamente. E também preciso lembrar que não é só o câncer que merece tratamento paliativo, né? Que entra, se oferece tratamento paliativo, que na realidade toda doença ameaçadora da vida, Alzheimer, tem uma outra, está me fugindo aqui, o câncer, mas tem outras. Demências. As demências, né? Isso tudo demanda, mas tem que começar lá na frente, né? Só que quando chega para nós, ou quando chega num tratamento paliativo, né? Hoje a gente vê eu trabalho com vários hospitais, então o que acontece? Eu pude perceber ao longo dos anos que vários desses hospitais agora conseguem montar a sua própria equipe, a sua comissão, como eles chamam, de cuidado paliativo, né? E a Casa de Francisco Elemento Hospice também tem uma equipe multidisciplinar, não precisaria, é só para poder ajudar mais, né? Então, a gente também tem a nossa equipe multidisciplinar. Voltando lá na Idade Média, então, hospedavam-se nessas casas esses tipos de gêneros, e daí essas hospedarias passaram-se a se chamar hospices, né? Então veio daí o nome, né, hospice, em função dessas casas que abrigavam essas pessoas, ou seja, doentes ou não, moribundos ou não, lutadores de luta armada ou não, doenças incuráveis ou não, né? Então, tudo ali era misturado. Mas ela realmente ficava, essas casas eram procuradas para aquelas pessoas que precisavam de descanso. Né? Às vezes o próprio guerreiro lá na cruzada, ele estava ferido, tá bom, curou o braço, mas ele vai descansar mais 15 dias para ele voltar à batalha, né? Então, era assim que funciona. Bom, então eles buscavam o quê? O alívio. Primeiro eles buscavam o acolhimento, a hospedagem, o acolhimento, né? Por conta desse acolhimento e pelas camadas, pelas pessoas, né, que apareciam ao longo do processo dos hospices, aí sim começou os hospices a oferecer o quê? O cuidado ao alívio dos sofrimentos. O alívio dos sofrimentos, mas para aqueles que não tinham doenças que poderiam ser curadas. Então é uma coisa bem interessante, porque vai bater com o cuidado paliativo daqui a pouco. Mas foi nos hospices que essa noção de cuidar do sofrimento e cuidar daquela pessoa que não tem cura, né, buscar meios para as enfermidades incuráveis, passava pelo crivo dos hospices, que antes, ou seja, então a gente estava lá no início,
na Idade Média, passando mais para, vindo um pouquinho mais cá à frente, não tão pouco assim, né? Essas casas já começaram a mudar o seu perfil de hóspedes, né? Bom, é atribuído também a São Vicente de Paula, né, que no século XVII fundou a Ordem das Irmãs de Caridade lá em Paris. E ele abriu várias casas para atender quem? Os pobres, os necessitados, doentes e moribundos que não tinham onde ser cuidados e principalmente onde ter uma morte digna, com atenção, com zelo e afeto, né? Então, já lá no século XVII, né, São Vicente de Paula foi um dos pioneiros, né? Ou seja, no modelo hóspice, que já tinha sido trabalhado desde as cruzadas, né? Já na sua mudança de perfil de atendimento desse hóspede, né? Bom, mais antigo ainda foi o que eu considero, né, como o primeiro hóspice do mundo, né? E aí eu vou falar um pouco da questão da abordagem religiosa e da abordagem filosófica. Antes que eu comecei a falar aqui, muito antes dessa Idade Média, já na época de Jesus Cristo, e aí eu falo tanto de Jesus Cristo histórico, como o Jesus Cristo santificado, né? A figura excelsa, né? Cheia de poder e de glória, e também o Jesus Cristo homem, né? Que a gente estuda muito isso, né? Então, cada um interage com Jesus da maneira que mais lhe causa conforto, né? Então, uns preferem o Jesus celeste, né? Outros preferem o Jesus mais homem, né? Então, podemos dizer que o primeiro hóspice, ou primeira casa, é a casa de Pedro, Rodrigo. A casa de Pedro, apóstolo, né? Sim. Pedro tinha a casa do caminho. A casa do caminho, na época de Jesus, era justamente a casa do apóstolo Pedro, né? Que depois vai se tornar o primeiro papa, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Que a tempo de Jesus não só hospedava cristãos em fuga, ou seja, todo mundo sabe, pela história, que os cristãos, até a conversão lá do Império e tudo, eles eram extremamente perseguidos, né? Assassinados, né? Mortos. Então, a casa de Pedro escondia, ou seja, hospedava aqueles companheiros que viviam sendo perseguidos. Então, a gente pode dizer que o primeiro hóspede do mundo foi a Casa do Caminho, a casa do apóstolo Pedro, tá? Que eram pessoas em fuga, perseguidas, torturadas, e também os moribundos da época, que tinham lepra, né? Que tinham lepra, e que muitos iam para a casa do Caminho de Pedro, apóstolo, para terem uma morte digna, com zelo, com afeto, já no tempo de Jesus, né? Então aí a gente faz uma abordagem de como isso tudo começou bem antes da nossa época contemporânea, bem antes dos nossos tutores, das pessoas que nós lemos, dos livros que a gente lê hoje, né? Das formações em cuidado paliativo que nós temos hoje. Muito antes disso tudo, já existia o hóspice e já se pensava nesse trabalho no cuidado humanizado, né? E esses mártires cristãos, ou essas pessoas que se dedicavam ao amor ao próximo, elas foram os percussores da humanização, digamos assim, que a gente hoje tenta levar para os hospitais, né? Bom, posso continuar? Tem alguma coisa para falar? Claro. Não, então, eu ia só fazer um comentário muito interessante essa linha do tempo que você fez, porque
Eu sempre, quando vou falar algum assunto em sala de aula, eu sempre falo o aspecto histórico daquilo. Por quê? Porque a gente não está aqui, nem aqui na live, nem em sala de aula, e nem quando a gente vai falar em algum lugar, a gente não está querendo colocar uma coisa goela abaixo da pessoa que está ouvindo, né? Eu acho que quando você pontua esses momentos históricos, a pessoa que está ouvindo aqui, ela consegue entender que hospice, na realidade, não é especificamente um lugar físico, ela é um conceito de acolhimento de sofrimentos dos vários tipos, e que, como você disse, esses personagens, profissionais de saúde ou não, mais contemporâneos, eles pegaram esse conceito hospice de acolhimento do sofrimento e direcionaram para, de repente, vamos falar de um nicho que você sabe falar muito bem e que eu também tenho uma experiência, um nicho oncológico. Então, criou-se essa situação de pegar o conceito hospice e talvez montar lugares físicos de acolhimento em que esse conceito pudesse ser, de fato, feito, né? Então, exatamente. Eu achei ótima essa linha do tempo, porque quando você começar a falar sobre efetivamente a Casa de Francisco acolhimento, a pessoa vai ter uma referência, né? Uma referência interessante. De onde surgiu isso tudo, né? E por que surgiu. Eu acho legal também a gente pegar referências aqui do Brasil, né? Eu acho que muito pouca gente, eu não sei a galera que está aí assistindo, se isso vai ser uma coisa batida, mas eu vou repetir, porque eu acho que é importante. Já no Brasil, meus amigos, é o seguinte, não existe assim, um registro de um hospice ou do primeiro hospice, mas a gente foi inferir em alguns dados bibliográficos, né, e alguns dados também que dizem respeito ao nosso tema hoje, com bases sólidas e nas pesquisas sérias, podemos dizer hoje que o primeiro hospice criado no Brasil foi em 1944, tá? Em 1944, aqui no Rio de Janeiro, no bairro da Penha, tá bom? Ele foi fundado pelo diretor do Serviço Nacional de Cancerologia, que todos nós hoje conhecemos, né, como o Instituto Nacional do Câncer. Então, antes de se chamar INCA, Instituto Nacional do Câncer, era Serviço Nacional de Cancerologia. Então, o que acontece? O doutor Mário Kroff foi um dos pioneiros em tentar separar os pacientes de cura e oferecer o tratamento para aquele tipo de abordagem de paciente e para aqueles pacientes sem possibilidade de cura. Então, ele, como pioneiro, o Dr. Mário Kroff fundou o primeiro hospice, chamado na época Asilo da Penha, tá bom? Que foi apelidado por muitos como Asilo dos Cancerosos. Porque ele sempre foi filantrópico. Você vê que tem uma história religiosa, filantrópica, porque eu conheço vários hóspices que cobram uma fortuna. E o pobre morre em casa. Não tem acesso a esse hóspede. Não tem acesso. Agora, quem tem grana, em São Paulo está cheio, né? Fora do Brasil está cheio. E muita gente fala, os hóspices estão falindo. Não, está falindo por uma administração, né? Mas também, se está falindo porque você cobra uma fortuna para você oferecer a mesma coisa, só um quarto bonito, com uma vista bonita, então, assim, quebra um pouco da história, quebra um pouco do conceito, né? Mas, enfim, isso não é nem uma crítica e nem um elogio, faz parte do nosso trabalho de hoje. Então, o Dr. Mário Kroff, tá? Ele foi o primeiro, digamos, no Brasil, fundador lá na Penha, e ganhou o nome na época de Asilo dos Cancerosos, tá bom? Depois de algum tempo, o Dr. Mário Kroff, ele saiu do INCA, né? Ou seja, não era INCA ainda, ou quando começou a ser INCA, né? Do Serviço Nacional de Cancerologia. Por quê? Porque ele viu que o que ele mais se preocupava era com o pobre.
o que ele mais se preocupava, e talvez conhecedor dessa história que a gente veio trazer aqui hoje, ele era muito preocupado na qualidade de morte. Ele era muito preocupado com os doentes que não tinham condições de cura e que eram abandonados. Olha, estamos em 2020 e isso ainda acontece, né? Acontece muito, abandonados pelos seus médicos. Olha, eu não posso te curar, então tchau. Não tenho mais nada para fazer com você e com a sua doença, então tchau. Onde ele tem que dizer o seguinte: olha, a sua doença, ela está evoluindo, ela realmente não tem cura. Eu não tenho como curar a sua doença, mas eu tenho como tratar a sua doença, os seus sintomas, através dos cuidados paliativos. A senhora gostaria de conhecer sobre isso? O senhor gostaria? Mas ainda não acontece. Essa é uma grande luta de nós, paliativistas, e aí se formaram um monte de associações, academias, cursos e mais cursos, tentando primeiro conscientizar o médico, tentando conscientizar o hospital, tentando trazer essa área de humanização, que não só está ligada no processo de morte ou de boa morte, mas sim no tratamento oferecido, o olho no olho, né? Isso é muito importante, né? Porque se eu tenho um médico que eu estou ali, porque quando você está doente, qualquer um que está doente, né? Você chega no médico, pô, aquele cara é a tua referência. Ou de repente o cara chega e fala para você que, pô, não tem nada para fazer por você mais, tchau, sabe? E não te dá nem assim, ó, eu não tenho o que fazer, mas eu tenho um amigo que pode fazer. Não, simplesmente abandona. E a pessoa começa a ligar para a casa de Francisco Acolhimento, que ouviu no programa de rádio Vozes da Casa de Francisco, que a gente está há 3 anos tentando, na ajuda, difundir o cuidado paliativo no rádio, nas nossas redes, né? Então, as pessoas começam a nos buscar, porque elas querem ajuda daqueles que o hospital, ou às vezes o médico, chegou e falou assim: olha, seu caso não tem mais cura. Olha, para ter uma ideia, o penúltimo hóspede que nós tivemos na nossa casa, ficou 28 ou 27 dias conosco. A história foi a seguinte: ele foi ao hospital, uma consulta, fizeram lá, viram tudo, chegaram para a família e falaram assim: ó, vai para casa, dá tudo que ele quiser, faz o que ele quiser, comer o que ele quiser, porque ele tem menos de um mês de vida. Não tem mais nada para se fazer com ele. Assim, na bucha. Falou pro cara na bucha. Assim. Só lá na casa de escolhimento nós fizemos muitas coisas por ele. E qualquer médico paliativista sério teria tido uma outra abordagem com aquela família, que não estava preparada. Nem ele olhou para a cara das pessoas e falou assim: ele está dizendo que eu vou morrer? Um cara jovem, da minha idade, 47 anos. Entende? Mas vamos voltar aqui. Então, o doutor Mário Croft, né, vendo que o que ele tinha lá no início montado, que virou INCA, estava saindo um pouquinho do contexto, ele montou o seu hospice e depois montou, para você ver o que foi esse homem, né, para o Instituto Nacional do Câncer e hoje para o Hospital Mário Croft, né? Ele, depois de ter criado o asilo para as pessoas sem possibilidade de cura, aí sim ele criou um hospital, né, que virou depois. Deixa eu ver se eu tenho o nome aqui. Em 1944. Olha, eu não tenho o nome não, mas o que eu sei é o seguinte, que quando ele criou o hospice, né, ele depois, com o tempo, depois que o asilo dos cancerosos estava dando aquilo que ele realmente idealizava, né, ele fundou um hospital, que eu não me lembro o nome agora, eu peço desculpa, ficou aqui perdido. Não é, mas eu sei hospital, não é o hospital com o nome dele, o hospital Mário Croft, acho que é esse, né? Que isso, mas antes de ser Hospital Mário Croft, antes de ser, teve outro nome. Tinha um outro nome. Depois ele veio a ser Hospital Mário Croft. Depois da morte dele, se eu não me engano, o nome foi trocado. Mas é fácil de descobrir que é só a gente pegar a biografia. Não, sim. Tá? Então, esse era o contexto desse homem. Então ele sai do que é hoje o Instituto
Nacional do Câncer, ele sai da direção, sai de tudo dele, daquilo tudo, vai fundar o que ele realmente esperava que fosse o Instituto Nacional do Câncer. Não, e aqui não estamos fazendo julgamento a nenhuma instituição, né? Não estamos falando mal de ninguém, só realmente contando um pouco da história. Então, você né? está fazendo desse homem. aspectos históricos, senhor. As pessoas entenderam. Então, eu fico preocupado, né? Que depois as pessoas falam, tá falando mal, blá, blá, blá. Não é falando mal. Então, é lógico que a gente precisava que o INCA hoje fosse o que ele é. Ou seja, o INCA hoje é uma grande instituição, né? Que não só cuida da sua unidade da HC4, de cuidado paliativo, mas também tem lá o INCA 1, INCA 2, INCA 3 e o INCA 4 acaba sendo o hospice do INCA 1, INCA 2 e INCA 3. Tem lá o SEMA, enfim, tem uma série de coisas, a área de pesquisa, né? Mas o doutor naquela época não queria, ele estava preocupado com aqueles pobres, né, que não tinham para onde ir. Então, ele criou e depois veio criar o hospital para cuidar daqueles que tinham possibilidade de cura. Tá bom? Agora eu quero falar um pouquinho, que aí entra nas diferenças de um hospice para os cuidados paliativos, tá bom? Então vamos lá, porque tudo anda junto, mas há diferenças. Sutis, mas há diferenças. Vamos lá. Cuidados paliativos, todo mundo sabe aqui, segundo a Organização Mundial de Saúde, são ações voltadas para a melhoria, né, e a finitude da vida dos pacientes e seus familiares, né? Ou seja, cuida tanto da melhoria, sintoma, dor, desconforto, vai dar a esse paciente que está em cuidado paliativo, que deve já ingressar em cuidado paliativo já lá no início, já no diagnóstico, né? Até mesmo enquanto ele é curativo, né? Então, o conceito passa a vir a buscar, a proporcionar alívio de sofrimento, controle da dor, alívio de sintomas, apoio psíquico e espiritual, né? Tudo que a gente vê hoje, né? E social, né? Que devem estar presentes desde lá do início do diagnóstico que nós comentamos aqui, tá bom? Até o fim da vida, né? Então, o cuidado paliativo tem que nos acompanhar desde o momento que a gente tem uma doença que não vai curar. Então, eu vou fazer o tratamento ali, não está curando, entro em cuidado paliativo e vou aprender a viver com essa doença, né? Aí vamos lá. Cuidados paliativos deriva do modelo de uma assistência inglesa. Veio lá, aí que a gente pode entrar, falar um pouquinho, né? Da doutora Elizabeth Kubler-Ross, né? É uma das pioneiras, a enfermeira também... Cicely Saunders. Isso, Cicely Saunders. Então, todo esse conceito agora a gente pode trazer um pouquinho para cá, porque já com cuidado paliativo e já com a história dos hospices, já em plena existência, né? Começam a promover também cuidados paliativos nos hóspices, já considerado, como a gente falou, já dos tempos medievais, que assistem, que hospedam, né, e que assistiam também monges e peregrinos, ou seja, uma casa de hospedagem para as pessoas que não tinham condições, né, de ter um lugar digno para se hospedar, de viver, né? O hospice não significa um local, Rodrigo, como você bem antecipou aí no início. É mais uma filosofia que reconhece o cuidar do corpo, da mente e do espírito, tá? Essa é a filosofia do hospice. Mas já a equipe de cuidados paliativos já é uma outra história, é uma equipe multidisciplinar, né? É uma equipe multidisciplinar com foco no doente e não mais na cura ou no foco na doença, mas sim no alívio e no conforto. E aí as coisas se casam, né? Ou seja, né, tá tudo muito juntinho. Os cuidados paliativos no Brasil, na minha opinião, deve ser visto, né, com mais atenção.
visando a criação também de mais hóspices, porque nós trabalhamos juntos, né? Nós trabalhamos, então, criação de hóspices, visando mais assistência, mais assistir. Não adianta a gente só fazer no hospital ou na assistência domiciliar. Mas e aquela pessoa que precisa de uma internação que não tem vaga no hospital e que não pode ser tratada em casa? Um caso que eu acabei de receber um telefonema hoje, essas chuvas, eu tenho uma futura hóspede que eu tenho que hospedar. Ela e a filha com câncer, né? Mas vou ter que hospedar as duas, por quê? A filha é especial, tem 34 anos com idade mental de 7, câncer de mama metastática, não fica sem a mãe, e como é que a gente vai fazer isso? Vai acolher só a filha? A gente tem que acolher a mãe. Isso não existe. Então nós vamos acolher a mãe. E o médico paliativista, que trabalha em visita domiciliar ou no seu hospital, ele pode contar muito com o apoio dos hóspedes, para que isso possa trabalhar todo mundo junto, nesse resgate da humanização, né? Que isso tudo nos faz ser o quê? Mais humanos, né? Isso resgata em nós a nossa essência de humanidade, né? Que não tem nada a ver com religião. Deixa eu comentar uma coisa antes da gente abrir aqui para você falar especificamente da casa de Francisco Acolhimento. Eu vejo, e assim, isso é uma coisa que me motivou muito a abrir essa página, né? E a, de repente, tentar fazer essas lives compartilhadas. Então, a gente vive hoje, acredito que tem aí já uns 2 para 3 anos, vou chamar assim, de uma onda paliativa, né? Que muita gente está falando sobre o cuidado paliativo, muitos hospitais particulares e até públicos estão querendo formar equipes de referência ou treinar as pessoas em cuidado paliativo. A gente sempre fala, ninguém precisa ser um especialista em cuidado paliativo, ter um título de pós-graduação, mas você precisa sim buscar esses conceitos, esses conhecimentos históricos até, para que quando você estiver diante de uma situação que pode entrar em cuidado paliativo ou até em cuidado ao fim da vida, não só do nicho oncológico, mas do nicho cardiológico, neurológico, psiquiátrico, né? Ou, como foi falado outro dia aqui, numa live sensacional com o Rogério Abi, que você estava presente, sofrimento relacionado à alma, que não é nada físico, né? Não é nada que você enxerga, mas que o paciente está te relatando. O hospice, a dor moral. O hospice, ele vem muito, o conceito hospice, ele vem muito vem na junção desse lance do cuidado, porque ele acolhia diversos tipos de sofrimento, correto? Exato, Só que a gente vive um caos na área de saúde que nem as coisas de atenção básica à saúde, tipo saneamento básico para as crianças da casa não terem a diarreia. Nem isso é possível. Quanto mais pensar num aspecto histórico, pensa, você bem explicou que em algum momento da história houve uma separação entre pessoas que poderiam ser curadas e pessoas que precisariam ser paliadas. Só que o leigo e o professor despreparado, ele enxerga isso como, bem, eu vou separar porque eu não posso fazer nada. Infelizmente, as pessoas ainda têm essa ideia. Por isso que é tão importante a gente estar falando sobre isso, que é para tirar essa marca, né? Esse estigma que ou um hospice, ou um cuidado paliativo, ou um cuidado ao fim de vida tem. E, cara, assim, eu realmente vejo que a gente só vai mudar isso quanto mais pessoas estiverem falando sobre isso. Você não está me ouvindo? Parou de ouvir? Caramba. Ixi, Maria. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão ouvindo? Tá ouvindo? Eu parei de ouvir você. Eu parei de ouvir. Ó, eu vou encerrar aqui. Ó.
uma contextualizada como é difícil você combater um aspecto histórico que está enraizado, digamos assim, né? Isso é uma coisa importante. Mas aí, então, nós temos aqui mais 25 minutos, mais ou menos, de 20 a 25 minutos. Queria que você falasse especificamente da Casa de Francisco Acolhimento Hospice. Tá bom, vamos lá. Como ela funciona, como ela surgiu. Eu vou terminar só um parágrafozinho que eu acho importante para todos que estão aí, que estão estudando, que já são médicos formados, que já estão trabalhando, paliando, né? Que a gente precisa realmente resgatar essa humanidade, né? Essa medicina humanizada, né? Ser colocado em primeiro plano, né? Principalmente aos nossos governos, né? E aí eu tenho uma frase que eu trouxe de João Paulo II, né? Que ele deixa o seguinte pensamento: o sofrimento humano suscita de compaixão, inspira respeito e o seu modo intimida. Nele efetivamente está contida a grandeza de um mistério específico. Que será que ele quis dizer com isso tudo para humanizar, né, toda essa logística que a gente ainda precisa muito batalhar por ela. Lembrando, Rodrigo, que hoje também os avanços, né, já conseguimos uma lei estadual, né? Eu estava na LERJ, né? Então nós temos, né, a gente tem que também transmitir que foi conseguido aí através de grandes esforços de muitos paliativistas o cumprimento dessa lei, né, que hoje obriga os hospitais, pelo menos do Rio, e eu fiquei sabendo que algum outro lugar aí também conseguiu, obriga a ter equipes de cuidado paliativo até mesmo na emergência. Então isso é muito bom, é um grande avanço, né? É um grande avanço, um grande avanço. Sobre a Casa de Francisco Acolhimento Hospice, vamos lá. Agora pegou, agora eu não sei falar, o que eu tenho que falar? A Casa de Francisco Acolhimento Hospice, ela também era um sonho. Quando eu trabalhava na parte de capelania, quando eu trabalhava no HC4, especificamente, onde nós nos cruzamos e não nos conhecemos, como nos conhecer agora, milênios de anos depois, né? Então, a Manuela, enfim, a Manu, né? Então, assim, também eu conhecia de lá, mas a gente nunca se falou, enfim, uma loucura isso. Então, o que acontece? Existe já a lei, a conquista dessa lei, e coloca, obriga os hospitais a trabalhar, a ter pelo menos um lugarzinho reservado para isso. Já a Casa de Acolhimento nasceu de um sonho. Eu trabalhava na capelania do INCA 4, e lógico que eu tinha profunda empatia por aqueles irmãos, aquelas pessoas. E eu sonhava em ter uma casa mesmo, uma casa minha, que eu morasse com esses irmãos. É lógico, né, que tem muito a ver aí com Madre Teresa, Irmã Dulce, né, que moravam, né, que foram também outras percursoras, que a gente deve dizer, também fundaram seus próprios hóspices, e que não é conhecido hoje como, a Madre Teresa e Irmã Dulce criaram também seus primeiros hóspices, né? É muito importante a gente deixar isso claro. Só que não tinha nome de hóspice, né? Então, mas era um hóspice. Então, era um sonho, e esse sonho se tornou mais vívido porque nós tínhamos um trabalho com população de rua, e esses irmãos de rua iam desaparecendo. E aí essa história começou que num belo dia eu perguntei: amigo, fulano, cadê o ciclano? Ih, tá lá no Hospital Rocha Maia. Fulano, tá lá no Hospital Rocha Maia. Um belo dia eu deixei de ir pra rua e fui no Hospital Rocha Maia. Chegando lá, eu falei assim: olha, vocês têm uma grande parcela de população de rua aqui, de Copacabana, Ipanema. Você pode dizer onde ficam? Ah, fica lá na ala dos terminais. Meu filho,
eu costumo dizer que a Casa de Francisco Acolhimento nasceu de uma indignação profunda. Tanto a Casa de Francisco, que é o centro espírita, né? Que aí a gente separa. A Casa de Francisco é o centro espírita. Minha religião, espírita, né? Minha filosofia, minha ciência, espiritismo. E a sua obra social é o hospice, laico, para atender todos, a qualquer momento, a qualquer hora. E aí, quando eu cheguei nesse local, eu vi as pessoas sujas, mortas, cheia de úlceras de pressão, cheia de sujeira, cagadas, mijadas, sem curativo, nada. E aí eu saí de lá tão tonto, porque eu falei assim, um dia pode ser eu, um dia pode ser meu pai, minha mãe, meus amigos, eu tenho que fazer uma coisa. E aí foi quando a gente fundou o Centro Espírita Casa de Francisco, e daí a gente começou com o primeiro trabalho voluntário dentro do Hospital Rocha Maia, que nós temos até hoje, né? Que é um trabalho que a gente hoje já adiantou também, mas na época que nós pegamos, a gente levava fralda, ventilador, roupa de cama, enfim. E aí, hoje não, hoje o hospital está bem melhor e tudo, a gente não precisa levar nada, só carinho fraterno e amor. E fazemos parte do processo da capelania do próprio hospital. Então, legal, o grupo da Casa de Francisco, né? E nós, como Casa de Francisco, e com a experiência da Casa de Experimento, também fundamos capelanias e treinamos profissionais. Nós vamos lançar agora o curso de doulas, né, que vai ser depois do carnaval. Para quê? Porque o doente em finitude ou em terminalidade, que infelizmente chega para nós assim, como a gente já falou lá no início, né, ele já chega para nós assim, ele não chega, né, melhor do que isso. Então ele tem no máximo na casa de escolhimento 3 meses, 4 meses, alguns dias, um mês. Então, é muito diferente. Eu sempre falo no programa Voz da Casa de Francisco, que vai ao ar toda quarta-feira pela Rádio Rio de Janeiro, 1400, e também dá para ouvir pela página Casa de Francisco Acolhimento, que a gente faz ao vivo. Eu sempre falo o seguinte, olha, a nossa casa primeiro ela é fechada ao público, né? Porque nós trabalhamos com pessoas em alta complexibilidade. Outra coisa, é uma casa, é a casa delas, é uma casa de acolhimento, é um hospice. Então, eu atendo a família e aquela pessoa mora lá. Então, de repente, você vai entrar lá, mesma coisa aí, Rodrigo. Você está aí na sua casa agora. Mas, de repente, você está acabando de acordar, está com aquele cuecão que você usou a semana inteira, aquela samba canção de bolinha. E aí, por mais que a gente seja conhecido e amigo, eu só entrando no seu quarto. Aí tu vai falar assim, peraí, Edu, deixa eu acordar, cara, deixa eu botar uma roupa, tomar um banho. Vai lá tomar um café, me espera lá. Pô, então muita gente não entende que quando a gente diz que a nossa casa é uma obra fechada ao público, é justamente para proteger o hóspede. Porque ele não é paciente, ele é hóspede. Ou ele vai ser paciente de algum hospital ou individual de algum médico. Mas ele vai ser sempre um hóspede ou um morador. Mas não uma casa de longa permanência nem asilo. Sim, então, eu pedi para você especificar bem isso, porque até eu mesmo tive essa dúvida, lembra quando a gente... Lembro, quando a gente conversou, eu tinha uma ideia de que a sua casa de Francisco Acolhimento Hospice, eu tinha a ideia de que era uma coisa que, eu posso ser um fisioterapeuta voluntário lá, e você me explicou que os pacientes que você recebe, eles têm ali como a sua própria casa, né? Porque eles não têm uma outra forma de serem cuidados. Tem todo esse aspecto que deveria ser um cuidado paliativo precoce, desde o diagnóstico, mas as condições do serviço de saúde não permitem tanto isso, então você acaba recebendo pacientes em condições de terminalidade, ou melhor dizendo, de finitude, cuidados ao fim da vida. E aí, passando a ser a casa deles, eles são acolhidos e acompanhados. Sim, eles são acompanhados. E a família também. Pelas equipes de saúde dos hospitais dos quais eles vieram, né? Esse processo aí eu queria que você explicasse. Vou explicar melhor a questão do voluntariado. A gente trabalha com voluntário. Então vamos lá, eu vou explicar melhor. Então é isso, a casa ela é fechada justamente para proteger. Às vezes é aquela pessoa que tem câncer de mama, está com aquele curativo e sem sutiã, mas ela está acostumada com o Edu, está acostumada
acostumada com as técnicas, com os médicos, mas não está acostumado com você, né? Então você vai chegar lá e falar, poxa, mas aqui não é minha casa, não é meu quarto, e eu tenho que receber essas pessoas, por quê? E aí a gente vai falar, o paciente de cura, ele aceita tudo. Médico da alegria, canto, tudo que vai levar, tudo que ele sabe que ele vai embora dali naquele dia, daqui a 2 dias. Já o paciente em finitude é outra complexibilidade, é a parte psicológica. Os famosos 5 estágios que perambulam como uma onda durante todo o tempo, né? Porque muita gente pensa assim, o estado da raiva, o estado da raiva, me ajuda aí, negação, da negação, da barganha, depois depressão e aceitação. Isso é sim um atraso. Não, eu tenho hóspedes que eles vivem os 5 nas primeiras horas da manhã, sabe? Então, você vai receber uma pessoa e vai falar assim, e aí? No nosso curso de Douglas a gente vai falar sobre isso. Oi, meu queridinho, fofinho, o cara tá cheio de dor, o cara não quer ver ninguém, porque ele tá pensando no que vai vir depois, né? E aí a pessoa pergunta assim, você tá bem? A pessoa, em finitude, ela olha para outra e fala assim, você acha que eu tô bem? Aí a pessoa sai magoada, poxa, eu fui tão gentil, mas ele me tratou tão mal. Quem tratou mal quem? Então é melhor você chegar para um paciente em fim de vida e falar com ele de acordo com o que ele já sabe. Então eu vou falar, e aí, Edu, como é que foi a sua noite hoje? Mais dor ou menos dor? Dormiu melhor? Dormiu pior? Onde foi o incômodo dessa vez? Como é que está se sentindo nesse momento? Ou seja, ele não quer paparico. As pessoas às vezes pensam que o doente terminal ele quer paparico, ele não quer. Ele quer conversar sobre a doença, ele quer conversar sobre a morte, ele quer conversar se vai doer, ele quer ver quanto tempo de vida ele vai ter, ele quer ver se ele vai conseguir resolver os problemas, se ele vai conseguir perdoar, se ele vai ser perdoado, enfim, se ele vai casar, se ele não vai casar. Cara, é completamente diferente de uma pessoa de cura. O que você está tocando aí é um aspecto que é considerado realmente um dos pilares do cuidado paliativo e com certeza do cuidado ao fim de vida, que tem uma galera aí que eu tenho me relacionado aqui pelo Instagram, por exemplo, Daniel Alveno, a própria Manuela Conduru, o Rodolfo que falou comigo, o Rogério Abi, e uma galera, a própria Silvana fala muito bem disso, o processo de comunicação, né? Não é só comunicação entre os profissionais de saúde, não. É a forma mais adequada possível de você transmitir coisas ao paciente ou até de conseguir perguntar para ele como está o estado dele. Então entra um monte de coisas. Essa questão da proporcionalidade de cuidados dentro do cuidado paliativo, ela envolve até isso, a forma de você perguntar como o paciente está, né? Que nesse contexto ela pode ser uma agressão a ele até. E detalhe, ele não gosta de ser enganado. Ele sabe o que ele tem. Ele quer falar a verdade. Ele não quer ser enganado. Eu, pelo menos, eu detesto ser enganado. Na hora que tiver uma coisa pegando, eu tenho que saber. Sabe? Agora ficar, né? E a família precisa também ser abrigada e também ter um método. Então vamos falar um pouquinho como é que funciona. Há 4 anos, porque tudo começou a inovar, nós éramos conveniados somente com o HC4. Foi lá que eu aprendi tudo, digamos assim, fora os esforços próprios, né? Mas foi lá que tudo começou. Foi essa grande escola, digamos assim. Né? Exatamente. Porém, essa grande escola, com a mudança de diretoria, também se mudou um pouco do foco. Teve a saída da Ariozino, teve novos concursados. Então, aquela unidade que eu conheci, que era tão humana, ela virou muito burocrática. E eu recebia hóspedes somente do INCA, pelo convênio. E eu, às vezes, via que os médicos que chegavam lá, eles não eram paliativistas, eles eram concursados, caíram no HC4 e o hospital provavelmente brigava, não tinha ali uma onda. E a gente ficou muito
ao longo dos anos, muito triste, porque a gente tem uma capacidade imensa de ajuda, e às vezes a gente ficava assim, poxa, tá demorando vir hóspede, né? E a gente aqui, tanta gente sofrendo, o que a gente pode fazer para melhorar? Mas aí tinha o convênio. Eu, particularmente, eu não estou mais trabalhando com convênio. A gente abriu em 2020 a possibilidade para todos os hospitais trabalharem conosco por demanda. Você está no hospital X, tem a demanda, a assistência social, o médico, seja lá, vai me ligar. Tem lei? Tem. O que precisa? Eu preciso de um laudo, preciso de um parecer, preciso saber, né? Vou lá visitar para saber se eu vou poder cuidar bem daquela pessoa. Porque eu não quero que seja um SUS, não falando mal, tá, gente? Eu sou a favor do SUS, acho que o SUS tem que ser defendido, ele só é mal administrado. Não é nem isso, é porque, olha só, você só recebe paciente oncológico, não é isso? Não, mudou. Mudou, né? Mudou. Então, mas você tem que conhecer, porque, por exemplo, vai que o paciente tem esclerose lateral amiotrófica. Existem alguns aparelhos, talvez, ou alguma coisa relacionada a oxigênio, a ventilação, que o paciente talvez precise, e aí você tem que ver se a sua casa suporta esse tipo de coisa. Você tem que fazer uma mínima avaliação. Não, eu sei, eu estou dizendo, você tem que ir lá ver para saber isso, né? Para saber se você pode receber o paciente. Como é que eu vou falar para ele assim, vou te garantir o melhor, e eu não vou claro. Né? Então, é melhor não dar alta. Inclusive, eu acho que você já está respondendo uma pergunta que foi feita. Assim. Foi feita uma pergunta pela Luciana Borg. Ela está aqui na live, eu acho. Ela falou, né? Uma família não preparada para a morte em domicílio. No caso, deve ser no processo de deshospitalização, né? Que ela está querendo dizer. Em quanto tempo, ou dentro desse tempo, em quanto tempo a sua casa consegue acolher o paciente? Nesse processo de deshospitalizar, você avaliar se pode receber e receber efetivamente. Em quanto tempo, assim, como é esse processo? Eu trabalho com o tempo dos outros, né? Claro que eu tenho meu tempo, mas 24 horas a 48 horas se for um hospital. O hospital vai ligar, vai pedir o leito, vai me dizer o que se trata, eu vou mandar a documentação. Nessa documentação, o hospital se responsabiliza pela declaração de óbito, porque eu não sou uma unidade hospitalar, eu não sou um asilo, eu não sou uma clínica, eu sou uma casa de acolhimento, né, um hóspice. Então, o hospital se responsabiliza por isso. O hospital assinando a papelada, tudo perfeito. Ele vai dizer para mim se ele vai ter visita domiciliar, se ele vai oferecer medicamento, material de curativo. Do caso a gente arruma, dá um jeito. Então, é muito rápido. O que é novo para nós, por isso que a gente, graças a Deus, a gente se libertou dos convênios. Não que não seja bem-vindo. Eu estou para fechar outro aí, convênio, mas porque a pessoa que pediu para fechar o convênio é uma pessoa muito humana. Então, vai ter convênio, mas o mais importante disso tudo foi a Casa de Francisco, acolhimento, ter montado a sua própria equipe multidisciplinar, né? Então hoje eu tenho médicos, pessoal de assistência social, psicólogos que trabalham com luto, que fazem atendimento à família, nutricionista, fisioterapeutas, vê se eu estou esquecendo de alguém aí. Todo mundo ali nessa equipe e trabalham por demanda. Então vamos supor, nossos 2 últimos fonoaudiólogo você tem? Foram você tem? Fono. Tem fonoaudiólogo você tem? Não tenho. Não tenho. Eu não tenho fonoaudiólogo, sabe por quê? Porque ainda não tenho voluntário, mas também a demanda para o fono é muito pequena. Entende? Mas eu posso ter. E como é que é feito como é que é feito hoje? Bom, vou contar um caso e vai ilustrar bem. O nosso último hóspede, nosso querido amigo Vanderlei, ficou conosco 15 dias. Eu recebi um chamado. Enfermagem, perguntaram aqui, é verdade. Enfermagem, tem enfermagem. Com certeza tem, com certeza. Esses são contratados. E as técnicas de enfermagem são contratadas. Tá? Eu tenho uma equipe contratada, que são os técnicos de enfermagem. Mas essa galera que ganha mais, e nós como filantrópica, a gente não consegue. E eu também não posso contratar pela área, né? Porque eu não sou, de novo, uma unidade hospitalar.
até pensei em ser, mas eu vi que era impossível, mas eu vi que tinha um caminho e pedi muita orientação a Mário Croft, né? E a Mário Pereira, a irmã Dulce, enfim. E aí o que aconteceu? Eu resolvi montar a nossa equipe multidisciplinar. O médico, o primeiro é o médico, ele... Então vamos lá, caso seu Vanderlei recebi um chamado, a família era daquela que o paciente tinha sido mandado em casa para morrer, mas ninguém deu uma indicação como é que ia tomar o opioide, o que quer fazer com aquela falta de ar, porque metastático é câncer originário ósseo, mas câncer no pulmão em alto estágio, intestino, escroto, caraca, tudo, né? E quando eu conheci seu Vanderlei, ele estava debruçado, assim, né? Numa garagem, num calor que a gente está vendo aí, né? Numa garagem, daquela garagem assim, de cimento que foi ou refeito, ou bem ou tá ficando velho, aquela poeira, né? Cheio de dor, e a filha desesperada para cuidar daquele pai, um pai muito amoroso, uma família muito amorosa, uma menina fantástica, uma família muito boa, né? Mas precisava daquela de escolhimento. E aí eu convoquei uma das nossas médicas e falei, olha, mandei um WhatsApp, falei do caso, eu fui fazer o primeiro, a gente também faz assistência domiciliar, então eu fui primeiro, a enfermeira, aí acertamos o opioide, acertamos a nebulização, aí começamos a ver isso, depois eu levei o caso para a médica, porque o médico fica encarregado do quê? Ele fica encarregado de prescrever as medicações, já que ele não está vendo de nenhum hospital, então ele vai prescrever a morfina, o opioide que ele achar mais necessário para aquele caso, ou outro tipo de remédio que seja controlado. Ele vai acompanhar diariamente, a gente vai fazendo a inserção dele, né? Olha, doutor, o hóspede está assim, assim, assado, né? Ou assim, pode mudar isso, pode mudar aquilo, aí ele fala conosco pelo telefone, ou faz um conference call com o hóspede, ou vai fazer a visita. E a declaração de óbito, né? Então essa declaração de óbito, ela já fica pronta, né? Ou conosco, ou com o médico, para que no momento que haja o óbito, a gente só coloque lá o horário da morte e a data, para que a gente possa entregar à família ou a mim, porque às vezes a família não tem condições de arcar com as despesas funerárias, e a casa de escolhimento também arca com isso. Então, essas são as maneiras. Então aí a gente entrega a declaração e a pessoa vai correr os trâmites legais para o sepultamento. Foi aí que nós conseguimos aumentar a demanda e poder atender como nós gostaríamos, que era poder ir além, poder ir mais à frente. Então hoje não preciso ficar veiculado a hospital nenhum. Foi bom para aprender, né? E eu agradeço muito ao INCA. Foi ruim o INCA não aceitar que a casa de escolhimento iria crescer, ela não podia ficar exclusiva. Então foi por isso que eles romperam. Mas hoje nós atendemos muito mais, fazemos muito mais do que talvez em um ano. Quer dizer, em um ano, nós começamos o ano agora, nós já fizemos tantos, vamos fazer amanhã, tenho 2 altas para dar, tanto de hospital quanto de individual, com essa equipe. E aí sim, aí precisa de um fisioterapeuta, aí fica o médico, o fisioterapeuta trabalhando, precisa da enfermagem, aí fica os 3. Aí é sempre por demanda. O Rodrigo, ele é voluntário e ele vai ser convidado. Oi, Rodrigo, tem um caso aqui para você. Você quer ir assistir? Ah, quero, Edu. Vou lá, dia tal. Aí vai lá, faz os exercícios, ensina a gente vai fazendo, né? Então é assim que funciona. Então, o hospital manda a demanda, ou faz o convênio, ou agora as assistências individuais, porque quando eu pensei em transformar num hospital, eu vi que eu não ia conseguir, e eu conversei muito até com o Rodolfo sobre isso, ele me salientou muito, e eu falei para ele, meu problema é a declaração de óbito, como é que vai ser isso? E eu vi que eu poderia modificar tudo isso, eu só precisava dar o passo. E aí nós demos esse passo, e graças a Deus, essa família hoje, ela
Qualquer família hoje pode ser abrigada, qualquer hóspede pode ser hospedado, ele pode vir de um hospital. Às vezes, esse hóspede ele até é de demanda individual, mas eu ligo para os meus parceiros dos hospitais e peço, por favor, tem como você interná-lo e mandá-lo para cá institucionalizado? Não precisa de mais nada, deixa que daqui eu cuido com meus médicos. Aí o parceiro, porque nós aprendemos que se um hospital e a direção do hospital ela não for humanizada, o hospital nunca vai ser. Né? Tem a ver, o exemplo vem daí, né? Vem daí. Então, se a direção não é humanizada, ela vai bater de frente com o governo, ela não vai fazer de tudo, né, para que ela consiga viabilizar e dar um fim feliz para aquela família, né? Nem que seja um mês, 2 meses, 3 meses, mas vai ser feliz. E aí essa família começa também a ser tratada. Aí é onde entra a nossa Ângela, que é especialista em luto, em psicologia, trabalha em grupo, trabalho individual, né? E aí nós conseguimos oferecer tudo isso e com esses médicos. Então, só essa semana, Rodrigo, eu vou ter pelo menos 3 médicos nossos para 3 altas individuais e um hospital para uma demanda que nós chamamos por demanda, né? E evitando convênio, porque o que acho que aconteceu um pouco com o convênio é que o hospital se achava acima de nós, enquanto nós éramos instituições diferentes, né? Eu era um parceiro, não um empregado, né? Então, quando passou a olhar a nós e falar assim, não, vocês não podem fazer isso, porque nossos pacientes não se misturam com outros, eu fiz a seguinte pergunta, não, eu posso, porque minha instituição não tem nada a ver com essa aqui. Eu só cedo parte dos nossos serviços assistenciais porque eu sou parceiro de vocês, como eu posso fazer para qualquer outra pessoa. E também não posso ser exclusivo, porque eu tenho muita gente para ajudar, né? Muita gente precisa de ajuda, então eu não posso ser exclusivo de uma única unidade, de um único local. Então hoje a gente atende câncer, atende cardíacos, atende demência, atende. Por quê? Porque nós temos os médicos que estão ligados a cada área e eles são chamados para a área que mais compõe o perfil desse médico. O que é muito interessante é que você, claro que já deve estar criando aí uma rede, né? Que tanto você recebe pacientes em cuidados paliativos e ao fim de vida de diversas etiologias, diversos contextos. Isso. Tem capelania, nossa capelania também. Você acaba tendo uma equipe, vamos dizer assim, uma equipe sua, de voluntariado, de todos os personagens da equipe de cuidado paliativo, tanto os técnicos quanto os relacionados à espiritualidade, até coisas mais burocráticas e de direito. Você consegue que a equipe se ele vier de um hospital, a equipe do hospital te ajude nesse processo de deshospitalização e te dê algum suporte ou de medicamento, ou enfim, desse tipo de coisa. E também se o paciente... Fala. Só um pequeno. E já o médico voluntário não trata desses hóspedes. Quem trata desses hóspedes é o hospital e a equipe da comissão de cuidado exatamente isso aí. Isso aí, tá? Eu até tinha te perguntado se assim, eu posso ir lá fazer um trabalho voluntário? Aí você falou, olha, Rodrigo, os pacientes que vêm de determinados hospitais, eles são acompanhados pelas equipes. Eu posso ficar com o seu nome, eu estou falando isso que é para as pessoas que estão vendo se interessarem, né? Você falou para mim, eu posso ficar com o seu nome de stand-by. Quando tiver um paciente, não tiver uma equipe acompanhando, a gente identificar alguma coisa que o fisioterapeuta, por exemplo, posso ajudar e você me contactaria lá, né? Beleza, legal. E assim, pra gente tentar fechar aí, que já vai fazer a outra meia hora de live. Se a gente tiver, se uma pessoa quiser ser, como é que a pessoa ajuda a Casa de Francisco Acolhimento Hospice? Se candidatando a ser voluntário? Você tinha comentado comigo que você tem um projeto de apadrinhamento de leitos, não é isso? Explica melhor isso aí para a gente poder terminar. Na parte financeira, para aquelas pessoas que gostam de ajudar financeiramente, e nós precisamos, né? Nós arcamos com todos esses gastos quando esse hóspede
hóspede individual chega, e hoje está sendo a maior demanda, por causa da burocracia dentro dos hospitais, nós fazemos o apadrinhamento de leito. O apadrinhamento de leito nada mais é do que uma ajuda mensal, depósito em conta da instituição, conta da pessoa jurídica, tudo direitinho, e aí ele deposita, só que ele não está apadrinhando um leito, ele está fazendo que aqueles 7 leitos que eu tenho continuem abertos. Em funcionamento. Ele apadrinha, exatamente. Ele apadrinha vários hóspedes, porque como é alta rotatividade, ele apadrinha hoje o João, amanhã a Estela, amanhã o Alfredo, amanhã a Bárbara, né? Então, e aí vai, mas ele mantém aquele leito aberto. Se eu não tenho determinado tipo de verba por mês, eu não tenho como manter 7. Eu tenho que fechar um leito e posso estender 6. E aí vai. Sim. Então, quando a gente entra numa crise, a gente tem que rever isso. E quando a demanda é muita, eu vou pro rádio, vou pra mídia social e peço desesperadamente: padrinhos, ajudem, pessoal, ajuda aqui, e a gente vai e vamos correr atrás, porque instituição filantrópica é matar um leão por dia para poder vencer o mês, para pagar É como se você, é como se a ajuda financeira desse nome, assim, apadrinhamento de leitos, fosse o modo que você tem, que a Casa de Francisco Acolhimento tem, de manter os seus 7 leitos aptos a receber o paciente. Não é isso? Exatamente. Que é para gerar essa Também. E é bom que se diga que, assim, nas outras lives que eu fiz, várias pessoas fizeram perguntas ou falaram coisas do tipo assim: poxa, por que só se... Olha só as frases. Por que só se fala de cuidado paliativo na hora da morte? Parecendo que cuidado paliativo é para o paciente que está nos últimos momentos de vida. Então, a gente especificou e diferenciou aqui muito bem relembramos que o cuidado paliativo deve ser ofertado, explicado e oferecido ao paciente desde os diagnósticos das diversas doenças. Porém, dada a realidade do cuidado paliativo ainda muito incipiente, né? Ainda muito jovem, ainda muito, sei lá, sem muito parâmetro, sem muitas pessoas formadas com essa abordagem, ou querendo fazer, né? Acaba que a sua casa, ou você percebeu essa demanda, ela existe como um alento, como uma coisa do tipo: olha, em vez que os pacientes entram no processo de cuidado paliativo muito tardiamente e já vão entrando no processo de cuidado ao fim da vida, existe o hospice, que é a Casa de Francisco Acolhimento, que está preparada para isso. Acaba que vamos falar de perfil, né? Acaba que o perfil do seu hóspede é mais o perfil que tem a ver com a terminalidade. A gente não pode dizer que isso é infelizmente, assim, porque a sua casa, eu acho que é a realidade. Isso, voltando a dizer, isso só vai mudar conforme a gente cada vez mais fale sobre isso, esse assunto fique mais popularizado, né? Eu vejo, e é por isso que a gente está fazendo aí nesse trabalho. E outra coisa, eu me considero, mesmo como Eduardo, e também como Casa de Francisco, como instituição religiosa, que não tem nada a ver com a Casa de Francisco Acolhimento no polo, que ela é laica, né? Eu me considero um facilitador para os hospitais, um facilitador para os médicos, um facilitador para todos, né? Até porque nós não cobramos nada, o hospital não ganha, nós não ganhamos nada do hospital, né? Nós só queremos ajudar. Então, de repente o hospital está precisando liberar leitos, traz para Casa de Acolhimento, né? De repente, até antes de chegar num período de 3, 4 meses, né? Libera esse leito, porque tem gente no hospital há 1 ano. Eu vejo planilhas de hospital, tá lá fulano, tá aqui há 1 ano, por quê? Porque não tem onde ir. Mas a burocracia para fazer institucionalização e para deshospitalização ainda é muito grande. E tem muita gente que tem medo. Eu vejo médicos, diretores de grandes hospitais com medo de fazer o que ele quer, porque ele tem medo de perder o cargo, tem medo de se dar mal. Enquanto eu vejo outros que são extremamente humanos, né, que vão lá e dão a cara a tapa e falam assim: pode mandar que eu vou mandar para aí, vou mandar esse caso para aí, mesmo que o médico não concorde,
às vezes eu peço, Rodrigo, pacientes que às vezes vão para nossa casa e ainda estão fazendo quimioterapia, radioterapia, eu falo assim, doutor, por favor, tira a fulaninha da quimioterapia, sabe? Aí quando eu não consigo ir direto pro médico, que às vezes o médico não recebe bem, ou às vezes recebe bem, mas fazer a única coisa que eu posso fazer, mas ele não tá mais aqui no hospital, ele já tá no hospice. Mas eu vou ver. Aí eu falo com a direção, e a direção tira, e a família também escolhe. Então tem todo um processo aí. Você funciona muitas vezes como um articulador para que aquele cuidado adequado chegue no paciente. Chegue. Complexo. Exatamente. Assim, a gente está tocando num aspecto que eu pretendo fazer um tema aqui de live. Eu tô querendo chamar um enfermeiro, um cara amigo meu, que chama Daniel Espírito Santo. Ele é do perfil Enfermagem Paliativa. Ele está entrando agora no hospital particular até, como um gestor desse processo aí. O cara fala muito bem sobre deshospitalização. A gente tem uma ideia errada, a gente, que eu digo o público em geral, né? Até eu tinha também. Deshospitalização não é você dar alta para o paciente, é você dar alta com condições do cara ser mantido em casa, né? No caso do cuidado paliativo, com o controle lá dos sintomas. E, cara, assim, isso muitas vezes é um processo que precisa disso tudo aí. Precisa de um lugar correto e adequado para ele ir, a questão burocrática, às vezes até as condições de transporte dele. Então não é nada fácil não, né? Então, isso vale uma live só sobre isso. Sobre deshospitalização e cuidados paliativos. A gente faz de tudo para ajudar. Tem ambulância, a gente tem. É parceiro de ambulância, a gente tem. Então, até a documentação é simples. Tudo é tudo muito simples. Mas quando chega nos jurídicos de algum hospital, quando chega não sei aonde, para tudo. Já tive caso de assim, a hóspede vai chegar dia tal. A hóspede morreu porque demorou 3 meses para tentar que o jurídico assinasse junto com o médico, enquanto aquele médico podia chegar e falar assim, alta, atesta da instituição filantrópica para cuidar dos paliativos e, em caso de óbito, encaminhar o corpo para a morgue do hospital e a gente faz... Acabou. E se juntar dentro do hospital uma galera, consegue fazer isso. Mas falta peitos, falta coragem, né? Nem todo mundo quer dar cara a tapa, né? Nem todo mundo quer se expor, tem medinho. E o medinho faz o que é o Brasil, tá cheio de gente cagona, né? Então, quer dizer, tem que fazer, né? Tem que ter coragem, né? Tem que andar pra frente. Algumas pessoas em algum momento têm que tomar a rédea dessas coisas e pelo menos fazer um movimento em relação a isso, né? Eduardo, a gente já está chegando aqui no final do nosso tempo, para a gente poder, de fato, deixar disponível. Eu queria que você finalizasse aí a sua fala dizendo aonde fica a casa de Francisco Acolhimento, se você puder dizer, claro, né? Quais são os principais contatos que as pessoas podem fazer, tanto para se voluntariar como profissional de saúde, quanto que quiserem... ajudar de alguma forma, né? Apadrinhamento de leis, enfim. E aí depois eu vou finalizar a live. Tudo bem? Tudo bom. Gente, primeiro eu quero agradecer a presença de todos. Você, Rodrigo, pelo carinho em ter me convidado. Fiquei realmente muito lisonjeado. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A mim e a toda a equipe da Casa de Francisco Acolhimento Hospice e também da Casa de Francisco em Copacabana. Muito obrigado. Bom, primeiro vou deixar o site www.casadefrancisco.com.br. Ali vocês vão conhecer todos os nossos projetos, porque o projeto Casa de Francisco Acolhimento é um projeto, tá? Da Casa de Francisco. Bom, vou deixar meu telefone pessoal, porque meu telefone é igual ao motorista de Uber, todo mundo tem. Então, meu telefone é 98880-2007. Tá? Isso. Bruna, muito obrigado. O site www.casadefrancisco.com.br. Inclusive lá você pode fazer sua doação pelo PayPal ou PagSeguro, que você pode ser também um padrinho esporádico, não pode ser todo mês, mas pode ser quando pode, e a quantia que se desejar. Meu telefone 21 98880
2007. Nesse telefone você pode ligar para saber de apadrinhamento, para saber do que a gente precisa. Por exemplo, a gente precisa de muito material de limpeza, material curativo, opioides, remédios, tudo a gente precisa. Nada é descartável. Mas é sempre bom dar uma ligadinha pro Edu e perguntar assim: Edu, eu tenho 30 caixas de leite. Eu vou falar assim: Rodrigo, dá 30 não, filho. Uma só é o suficiente. Mas se você puder substituir 29 desinfetantes, eu agradeço. Ou 29 álcool gel 70%. Ou luvas de procedimento, ou gás. Entendi. Entendeu? Então, é sempre uma O pessoa interessante é sempre se comunicar antes de fazer a doação, que aí você pode especificar as coisas, né? Claro. O e-mail é casadefrancisco, aí você põe um numeral 1182@gmail.com. Pode mandar também. Não manda pelo site não, que às vezes não chega. Então, pode mandar pelo casadefrancisco 11, numeral 82@gmail.com. E também doações na nossa página, tem lá tudo que a gente precisa. É só ligar e falar: o que está precisando esse mês? A gente vai falar sabonete, pasta de dente, remédio, entendeu? E é isso, querido. Então, esqueci de alguma coisa? Não, acho que não. Não? Acho que não. É isso. E precisamos sim de médicos, precisamos de enfermagem, que é diferente tratar uma ferida paliativa, uma ferida de cura, é diferente tratar uma ferida de câncer, por um outro tipo de ferida. Então é legal que a enfermagem esteja presente com as nossas técnicas, por mais que a gente já tenha bastante caminho andado, é sempre bom novas informações, é sempre bom aprender mais, dividir, trocar as ideias, né? Então a gente está super aberto a isso. Eu agradeço também a Deus por permitir, e agradeço todos os nomes que foram falados e não falados, mas que muita gente pode ter lembrado aí, para esse trabalho acontecer. E todos os nossos voluntários, principalmente os nossos médicos, a nossa equipe multidisciplinar, que eu agradeço muitíssimo, porque graças a essas pessoas que, por amor, só querem amor, estão para nada, porque eu recebi tanto médico, Rodrigo, que queria outras coisas, menos amar, menos cuidar, menos se voluntariar. Então, aqueles poucos que ficaram, né, e a gente tem um radarzinho muito bom para perceber, agradecer, porque eles estão ajudando e, graças a Deus, a gente não vai precisar virar hospital, eu não ia ter dinheiro para isso. Não precisou de nada disso e a gente continua ajudando cada vez mais do hospital, de casa, de qualquer lugar. É isso. Então, agradecer a todos os presentes também, obrigado. Então, eu só tenho a agradecer novamente. A gente vem conversando aí há um tempo, né? Estamos até pensando em daqui a um tempo fazer uma espécie de live beneficente em prol da Casa de Francisco Acolhimento. A gente está amadurecendo essa Estamos amadurecendo. E assim, eu não só convidei você, mas escolhi esse tema sobre hospice, né? Porque é muito importante a gente saber todo esse aspecto histórico, da onde muito provavelmente o cuidado paliativo teve uma das suas origens, né? Mundialmente falando e historicamente falando, e que você bravamente, digamos assim, com a equipe que você consegue formar ou com voluntariados, você consegue prestar um cuidado humanizado, um acolhimento em todos os seus aspectos, físico, emocional, espiritual, dando até comida a quem tem fome. Na realidade, muitas vezes você deve fazer roupa. E cara, eu costumo dizer uma frase que meu pai falava muito, né? Quem vê a foto não tem noção do filme. Então você, por mais que você esteja falando aqui, a gente até percebeu algumas dificuldades e peculiaridades que você tem, mas cara, você precisar cuidar de um ente querido já é muito difícil.
e já está lá naquele aspecto familiar. Agora, você organizar um lugar físico dentro de um conceito, formar uma equipe para cuidar do próximo em todos esses aspectos, é algo que precisa de um desprendimento muito grande e, na realidade, dá muito trabalho e tem muito gasto envolvido. Então, por isso que eu fiz questão não só de unir um tema que eu acho importantíssimo dentro desse contexto dos cuidados paliativos, que é o hospice, o conceito hospice. Queria chamar você para falar há um tempo, porque eu acho que você que vive essa situação pôde falar muito bem sobre isso. E é isso, cara. Eu acho que foi super proveitoso e a live vai ficar aí por 24 horas e espero que todos aproveitem esses ensinamentos e essa experiência. Tudo bem? Eu vou dar tudo bom. Se der tempo, acho que vai dar. É só que a gente não deve temer o que nos assusta. Pobreza nos assusta, doença nos assusta, né? Muita coisa nos assusta, mas a gente tem que enfrentar, a gente tem que ver a realidade da vida para ver o quanto a nossa vida é maravilhosa, o quanto nós temos tudo, o quanto nós somos imensamente abençoados para a gente poder se dispor e ir lá tentar fazer alguma coisa, mesmo que a sua vida não esteja lá de tão grande coisa, você acaba esquecendo, e aí a gente está falando de caridade, de doação, né? Mas também, por que não levar para a área de humanização, né? Você se dedicar a isso e ver o mundo como ele realmente é, que é um mundo de sofrimento e um mundo de carência e com poucas alegrias. E pouca gente que se envolve nisso, né? Porque geralmente a gente afasta isso que a gente não conhece, que a gente teme, que a gente acha que vai dar muito trabalho, a gente afasta. Até nas próprias famílias. Às vezes tem um pai, um tio, um padrinho, um avô muito doente, nesse processo de evolução da doença, até para entrar em cuidado ao fim da vida. E aí tem 5 irmãos, mas só um que se envolve naquele cuidado. Você se envolver, a gente falava sobre isso em outras lives aí. Você unir a empatia com a compaixão, você se envolver, se aproximar, mas não deixar que aquilo, que você trave com aquilo. Então isso é uma coisa muito importante também. É isso, eu vou chamo de amor e movimento, né? Amor e movimento, gostei. Eu vou terminar essa live aqui falando uma frase que eu gosto muito, é de um cara que até faleceu já, é do Marcelo Yuca. Eu gosto muito do rap e das letras do Marcelo Yuca, e ele tinha formado uma banda aí chamada Furto, que acabou também, ele também faleceu há pouco tempo, mas tinha uma frase que eu gostava muito que tem a ver com essa coisa desse envolvimento da gente valorizar o básico da nossa vida, né? A frase é o seguinte: é quando o básico do mundo se torna raro que enxergamos melhor nossas paixões. Cara, a gente às vezes tem muitas coisas básicas na nossa vida que razoavelmente são simples. Isso aqui, ó, que eu vou fazer aqui agora, ó. Beber um gole d'água. Tem muitos pacientes que você recebe, cara, que simplesmente eles não podem mais. E aí você começa a valorizar o básico do básico. Então, que essa nossa fala aqui, que essa nossa conversa bem descontraída sirva de reflexão para todos, não só para conhecer melhor o conceito hospice, o cuidado paliativo, os conceitos de finitude, que não é abandono, é você enxergar a proporcionalidade de cuidados nas diversas profissões, ou você como pessoa, sem ser profissional de saúde, você pode ajudar sim, e que a gente consiga de fato valorizar a nossa própria vida, correto? Eu acho que é isso, e eu vou encerrando aqui agora com um abraço imenso em todos. Muito obrigado, Eduardo, fluiu muito bem. É isso aí. Obrigado. Forte abraço. Um abraço a todos, para você também. Obrigado. Acompanha aí o nosso processo de Palia Lives compartilhadas, que tá dando bastante assunto bom. Um forte abraço a todos, uma boa semana. Paliativo, seguir cada com esse escolhimento, seguir todo mundo, que a gente vai falar muito que dá É isso aí. Beijo, forte gente. Forte Beijo, abraço a Rodrigo. todos. Um abração, boa noite.